não está em condições de começar, então. Muito bem. Vou contextualizar aqui. Nós tivemos já algumas formações, né, sobre o tema de geopolítica, de imperialismo, em geral, como uma forma de transmitir para o resto do coletivo aquilo que é bastante debatido no grupo Unidade Antiimperialista, que inspirou a nossa página, Unidade Antiimperialista no Instagram, mas também como uma forma de estimular estudos, né? Meus, do pessoal da Unidade Antiimperialista e dos demais membros do coletivo. E eu fiz um grande esforço para fazer uma formação bastante qualificada, rica, atualizada, usando várias fontes. Ok? Antes de começar, eu só quero ver se eu consigo transmitir de uma certa maneira aqui, né? Aqui, muito bem. Slideshow. Infelizmente não vou poder olhar para a cara de vocês. Mas enfim. Mas antes de começar, então, só vou me organizar aqui certinho. Janela. Ok, beleza. Muito bem. Vocês estão vendo aí, né? Que eu escolhi, obviamente, a apresentação errada da semana passada. Da semana retrasada, na verdade. Então, eu vou fechar esse link e vou recomeçar a transmissão, né? A formação de hoje eu nomeei como uma nova Guerra Fria, né? Na forma de um questionamento, porque eu vou falar bastante sobre China e Estados Unidos, né? Na semana passada, ou melhor, na semana retrasada, eu trouxe temas variados no âmbito daquilo que a gente chama simplesmente de estudos de imperialismo. Então, vamos lá. Vamos de tela cheia mesmo. Vamos lá. Vocês estão vendo aí certinho? Sim, agora estamos. Ok. Mas antes disso, quero trazer um rápido questionamento aqui, já começando, tecnicamente, né, a apresentação. Quanto vocês sabem sobre esses países aqui? E o quanto consideram importantes esses países aqui? Acho que talvez alguém se lembre que o Borat veio do Cazaquistão, né? Bom, mas provavelmente sabem nada sobre o Uzbequistão, ou Turcomenistão, ou Kirguistão, ou mesmo Tadjikistão. Alguém levanta a mão? São países de origem túrquica. São outras tribos do povo turco, que o povo turco não é só da Turquia. Ok. Inclusive a Mongólia é a origem dos turcos. A Melanie é outra nerd de geopolítica. Bom, realmente, são povos de origem túrquica. Mas poucos saberão que no Uzbequistão há trens bastante avançados, modernos. Poucos saberão que Samarcanda é a capital histórica, cultural do Império Mongol. Poucos saberão que no Cazaquistão se encontra Baikonur, cosmódromo de onde a Rússia lança até hoje seus foguetes, mesmo depois da União Soviética ter terminado, né? Poucos saberão que esses países se desenvolvem bastante atualmente, do ponto de vista econômico, né? Poucos saberão que no Tadjikistão ou Kirguistão
não lembro qual dos dois, tem um manicômio soviético que foi transformado num hotel com vistas esplêndidas, com bastante conforto, e tudo muito bem preservado da época soviética. Enfim, Afeganistão é um caso à parte, né, que não fazia parte da União Soviética. Mas então, o ponto que eu quero chegar é, esses países aqui são muito interessantes, muito mais interessantes do que as pessoas imaginam. Aliás, o Uzbequistão ficou na frente do Brasil no quadro de medalhas das Olimpíadas. Até hoje, esses países são potências regionais em esportes, né, que também é bastante impressionante. Né? Mas o ponto central é que esses países, hoje em dia, estão entre os mais estratégicos do mundo e estão no centro da disputa geopolítica entre China e Estados Unidos. E eu já vou comentar um pouco mais sobre isso. Né? Mas eu recomendo, né, dois youtubers, né? A Eli from Rússia, né, que fez os últimos vídeos dela nesses países, e também, por que não, né, o Sam Shui, que é o maior fotógrafo de aeronáutica do mundo. Ele fez um vídeo interessante sobre o Uzbequistão, a princípio falando sobre a companhia aérea, né, em que pegou voo, mas também sobre Samarcanda, Tashkent, enfim. E é impressionante o que você acaba descobrindo sobre esses países. Eles são muito mais avançados, civilizados, tecnológicos e ricos, né, do que a maioria das pessoas pensa. Mas, enfim, isso aqui é só uma introduçãozinha bem rápida e besta. Com o que eu vou trazer aqui, né? Então, o tema da apresentação de hoje é se estamos vivendo uma nova Guerra Fria ou não, né? Então, temos aqui sumário, né? Infelizmente, o último tópico foi resumido a um único slide, não deu tempo de estendê-lo, todos os detalhes, né? Mas, ainda assim, eu consegui finalizar de uma maneira bem fechadinha, bem encaixada. E vamos começar, então, com esse conceito, que pode parecer estranho para a maioria dos presentes aí, ou todos, não sei, mas é muito importante, na verdade. É o conceito de Heartland, né? Só para constar, eu vou falar bastante sobre o governo chinês hoje também. Vou falar bastante sobre marxismo, leninismo, sobre ideologia, sobre várias coisas, mas vamos começar com um pouco de história geopolítica. Né? Bom, existe uma área do conhecimento, né, chamada geopolítica, né, que também combina com uma outra, a geoestratégia, e essa área do conhecimento tem sua história rastreada até a Belle Époque, né, a época entre o final do século XIX e começo do século XX. E essa ciência, né, tem alguns pais, entre os quais o pai britânico, por assim dizer, é o Sir Halford John Mackinder, né. Só para contar, geopolítica, na sua definição original, seria a área do conhecimento que se dedica a entender os efeitos da geografia, tanto natural quanto humana, na política e nas relações internacionais. Às vezes, muita coisa que não tem, na verdade, a ver com geopolítica é chamada de geopolítica hoje em dia, porque a palavra se banalizou um pouco. Mas, enfim, o John Mackinder ficou famoso porque, no seu trabalho acadêmico, né, ele desenvolveu uma teoria muito forte, muito importante até hoje, chamada teoria do Heartland. Na verdade, conforme eu vou explicar depois, né, são teorias que foram abandonadas por décadas, mas agora estão sendo retomadas pelo governo dos Estados Unidos da América e que estão orientando suas estratégias em relação à China. Mas, enfim, segundo a teoria do Heartland, né, terra-coração, sei lá, é um termo usado para se referir ao interiorzão, vamos dizer assim. Segundo essa teoria, no mundo a gente tem uma ilha mundial, Global Island, que é o continente conjunto, né, formado pela Eurásia e África, né, Europa, Ásia e África. Você tem também aquilo que ele definiu como ilhas costeiras, né, como Madagascar, né, Reino Unido, etc. E tem as ilhas distantes, que são a América e a Austrália e a Oceania, basicamente. Né? E você pode pensar a princípio, pô, mas por que importa isso? Isso é só uma questão descritiva, talvez? Bom,
Vamos chegar lá. Mas o ponto é, além disso tudo, tem dentro da ilha mundial, né, da Global Island, uma área que eles chamam aqui de pivot área, né, a área decisiva, estratégica, que seria justamente o Heartland, né, que vai desde o rio Volga até o rio Yangtze e dos Himalaia até o Ártico. E ele fez todo um estudo bem profundo, quem quiser procure, não é o foco aqui, mas estudo bem profundo, que demonstra, por A mais B, né, dentro do trabalho dele, que quem dominar o Heartland domina o mundo. Porque é um entreposto geográfico com muitos recursos que poucos impérios conseguiram controlar na história da humanidade, e quem dominar o Heartland domina a ilha global, e quem dominar a ilha global domina o mundo. Basicamente, essa é a ideia. Então, ficamos por aqui, né, a princípio, por enquanto, né, nesse conceito. Vamos guardar ele na cabeça. Aí, né, na última formação, eu tinha trazido várias fontes interessantes que a gente pode usar, né, nos nossos estudos sobre imperialismo e geopolítica. Uma dessas fontes é o Monthly Review, que a princípio se parece muito com aquele Tricontinental, né, porque é um grande jornal geopolítico e marxismo. Bom, na verdade, né, é a mais antiga revista socialista ainda em atividade nos Estados Unidos, é uma produção independente, né, de Nova York, e eu achei muito curioso o contexto em que surgiu o Monthly Review. Poucos sabem, né, mas o vice-presidente do Franklin Delano Roosevelt tentou se candidatar a presidente dos Estados Unidos, o Henry A. Wallace, né, ele tentou se candidatar, inclusive, por um partido alternativo, uma terceira força, né, chamado Partido Progressista. É um partido com várias pautas avançadas de esquerda, sabe, tipo SUS, essas coisas, assim, sabe. Esse Partido Progressista tinha seus quadros vários comunistas americanos, né. A campanha foi muito forte, chamou atenção, mas houve alguns escândalos por causa de algumas pessoas, a princípio malucas, que estavam perto dele, entre outros tópicos, né? E, no final das contas, o Partido Progressista, com o Henry A. Wallace, chegou só a 2,4% dos votos, né? Interessante que depois o Henry Wallace, na Guerra da Coreia, na época da Guerra da Coreia, virou um grande antissoviético, anticomunista raivoso. Mas, enfim, dois camaradas aí envolvidos nessa campanha, um cristão socialista, na época que era mais forte ainda essa conexão entre o catolicismo e o socialismo, e um economista marxista, resolveram criar uma revista, né? O cristão, no caso, aí, tinha uma pequena herança do pai dele, e assim fundou-se, né, a Monthly Review. E a primeira edição já teve um texto chamado Por que o Socialismo, né? Why Socialism, do próprio Albert Einstein. Para quem não sabe, Albert Einstein, no final da vida, ele se aproximou da esquerda radical e virou um socialista. Eu acho que isso é um bom sinal aí para a gente se aproximar do socialismo. Bom, muita coisa aconteceu de lá para cá, mas hoje em dia, o atual editor, né, do Monthly Review é o John Bellamy Foster, né, professor de sociologia na Universidade de Oregon. Né, ele é um dos mais conhecidos estudiosos de imperialismo no mundo. É um nome que vocês têm que acompanhar, que vale muito a pena acompanhar. E o artigo que vai guiar a maior parte da apresentação hoje é um artigo escrito por John Bellamy Foster e Beth Clark, recentemente, dia 1 de julho de 2024. Ou seja, não é algo datado, é algo muito recente, atual. E foi escrito por esse camarada importantíssimo em termos de estudos de imperialismo. Então, basicamente, aqui para frente eu vou me guiar pelo artigo dele, mas com alguns parênteses em que eu vou trazer outro conteúdo de outras fontes. Pois bem, então, vamos falar sobre esse conceito de imperialismo no Indo-Pacífico. E aqui eu vou só pausar, porque eu quero ver se vocês estão aí ainda. Tá todo mundo aqui ainda, beleza. Então vamos lá. Estou só com uma tela e meio complicado. Bom, aí, ainda voltando um pouco no tempo, né? Nós temos eu ia falar camarada, mas esse cara aqui é exatamente o oposto de camarada. Era um nazista, na verdade. Karl Haushofer, né? Karl Haushofer,
que é outro grande expoente, né, do desenvolvimento inicial da teoria de geopolítica, né, da ciência geopolítica. Ele é considerado, inclusive, o pai da geopolítica alemão, né? Ele, como militar, cumpriu algumas funções no Japão. E graças a isso, na época, ele viajou muito para a Ásia Oriental, né, pelo Extremo Oriente. E nessa época ele teve um discípulo, né, inclusive colega militar dele, Rudolf Hess. Depois o Rudolf Hess entrou para o Partido Nazista, foi preso junto com Hitler na tentativa de golpe de Estado. E temos aqui uma bela cena, muito agradável, né? O Karl Haushofer deu aulas de geopolítica na prisão, enquanto Hitler ditava o livro Minha Luta para Rudolf Hess. Então, cena maravilhosa aí do nazismo. E o trabalho mais emblemático do Karl von Haushofer, enfim, é o livro chamado Geopolitics of the Pacific Ocean, né? Geopolítica do Oceano Pacífico, de 1924. Ele é considerado a Bíblia da geopolítica alemã, e nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, foi tratado como superciência. Nesse livro, o Karl Haushofer, né, traz à tona o conceito de Indo-Pacífico, pela primeira vez, né, como uma região estratégica no Extremo Oriente, onde, né, na visão dele, as várias potências, né, França, Reino Unido, até os Estados Unidos, estavam mais vulneráveis, e assim, a Alemanha, em parceria com o Japão, e até mesmo a União Soviética, poderia construir uma nova hegemonia, né, contendo aquilo que já naquela época era conhecido como, um nome meio estranho, política de cerco anaconda, sabe? Aquela cobra que mata através de sufocar, né? Então, essas potências antigas cercavam a Alemanha, que era a nova potência da época, né? Esse cerco militar, econômico, era chamado de cerco anaconda, né? E, para resistir a isso, o Haushofer apontava que o Indo-Pacífico era a região mais vulnerável, mais interessante de explorar. Uma região onde você teria a maior disputa imperialista e maiores chances de vitória, né, da Alemanha. E, bom, isso aqui vai se conectar com o que eu trouxe agora há pouco do britânico, do Halford, mas vamos chegar lá. Todo mundo aqui deve conhecer, ou já ter ouvido falar do Pacto de Não Agressão, né, germano-soviético, também conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop, né, por causa dos ministros das relações exteriores dos dois países envolvidos. Bom, esse pacto aqui, ocorrido em agosto de 1939, né, é considerado o maior triunfo de Haushofer, né, considerado como resultado direto da influência acadêmica de Haushofer na política alemã. Porque, do ponto de vista dele, através desse acordo, né, a Alemanha estaria em condições, né, seja por parceria, seja por posterior domínio, né, de controlar justamente o que? O Heartland, aquele conceito que eu trouxe agora há pouco. E controlando o Heartland, a Ásia Central, que pertencia à União Soviética, você controlaria a ilha global e, consequentemente, o mundo. Então, aqui eu justifico por que eu estou trazendo isso, né, a princípio. Depois eu vou trazer de novo. Então, vocês também podem notar como o Halford tinha uma grande influência, né, na geopolítica daquela época. E, bom, interessante que esse acordo, que foi muito estratégico para a Alemanha nazista, levou muitos nazistas a criticarem o Haushofer. Por quê? Por ele destruir a unidade da raça ariana, né, através de acordos com eslavos e japoneses. Então você vê que os nazistas eles eram tão racistas que até que chegavam ao ponto de criticar quem estava fazendo alguma coisa útil para eles, né? Mas enfim, esse pacto de não agressão, na verdade, é importante que se esclareça aqui, né? Ele seguiu-se uma década de 30, de muito ódio nazista declarado ao povo eslavo, que era considerado inferior. Inclusive a Guerra Civil Espanhola, que foi muito sanguinolenta, né? Foi na prática uma guerra por procuração, em que a União Soviética apoiava um lado e a Alemanha nazista apoiava o outro. Foi um treino para a Segunda Guerra Mundial. Então não nos enganemos, né?
a Alemanha e a União Soviética não eram amiguinhos, né? Não nos enganemos, né? Eu gosto das palavras do Vladimir Putin, que define esse acordo da seguinte maneira: imoral, mas necessário. Talvez alguém possa dizer que foi um jogo sujo que o Stalin precisou fazer. Nesse acordo, né, a Alemanha conseguiu recursos, né, como petróleo, trigo, entre outras coisas, né, para poder se focar com tranquilidade no avanço sobre a Europa Ocidental, né, sem se preocupar no começo da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, com a Europa Oriental. E o Stalin, que já há uma década previa que iria acontecer uma confrontação direta com os nazistas, ganhou, assim, um tempo a mais para preparar as suas forças armadas. E realmente, como ele previu, acabou acontecendo. A Alemanha nazista invadiu depois, em 41, a União Soviética, como todos sabemos, né? E quase conseguiu conquistar o Heartland, a Ásia Central, para dominar a ilha global e o mundo. E é interessante pensar que essa teoria do Halford faz muito sentido, na verdade, porque um dos objetivos dos nazistas era justamente, né, uma conexão com o Oriente Médio, onde teriam acesso a petróleo e outras coisas. Mas, enfim, então, por agora eu encerro essa parte aqui. Alguém levanta a mão. Quem foi? O Lucas chegou, falou boa noite, que está acompanhando. Boa noite, Lucas. Bom, eu não estou vendo as pessoas, estou usando só uma tela, né, só para explicar aqui. Mas, enfim, esse slide que eu chamei de os pensamentos e inspirações de nazista, né? Porque eu me aprofundo um pouco mais na figura do Haushofer, né? Ele se deleitava nas histórias do imperialismo e ele rebatia os marxistas. Então, de quem que eu estou falando aqui? Estou falando de uma pessoa que é nazista e que, se você acusa ela de imperialista, ela vai falar, sim, sou mesmo, com muito orgulho. Desse tipo de pessoa que eu estou falando. Ok? Ele interpretava o imperialismo como nada mais, nada menos do que o ápice da evolução humana, né? O resultado direto da evolução darwiniana. Né? As espécies lutando por um espaço vital. Lebensraum. Aquele discurso nazista que em momento nenhum considera a possibilidade de nós, seres humanos, sermos capazes de algo melhor do que isso, né? Um discurso esse que motivaria tantos genocídios depois. E, como acho que você já sabe, né? Porque faz parte do kit básico de iniciação ao comunismo, né? Para muitos hoje em dia, Haushofer, assim como muitos outros nazistas, admirava e se inspirava nos Estados Unidos da América, ou melhor, nos estadunidenses, né? E, particularmente, ele gostava de uma coisa, né, dos acadêmicos norte-americanos, né? Conceito de mirror writing, enfim, em inglês velho porreta, né? Mas eu quis trazer como escrita espelhada, né? Que é o sujo falado mal lavado, que é a hipocrisia, que é a inversão do discurso, talvez seja a maior definição. Né? Era muito típico dos, e até hoje ainda é muito típico dos acadêmicos americanos, né? Descreverem a história do imperialismo estadunidense de tal forma que, no final das contas, soe como uma luta anti-imperialista. Você reverter o discurso. Né? E o Haushofer adorava essa técnica. Ele admirava muito isso. Mas, enfim, passou a Segunda Guerra Mundial, né? E houve vários conflitos anticoloniais pelo mundo, na África, vários países conquistaram a independência, na Ásia também. E os termos geopolítica e Indo-Pacífico, né, foram, assim, banidos do debate público no Ocidente, por décadas. Eles remetiam muito ao nazismo e remetiam muito também, mais especificamente, a uma confrontação que a Alemanha nazista fez contra a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Né? Então, por esses motivos, eles resolveram não trazer de novo, né, os conceitos de geopolítica e Indo-Pacífico para o debate público. Né? Consideravam que poderia ser um tiro que sairia pela culatra, ainda mais nesse contexto de tantas revoluções,
de uma União Soviética forte ainda, né? Mas, claro, né? Se nós observarmos o núcleo do hegemon imperialista, né? Se nós observarmos mais especificamente ainda Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, o termo geopolítica estava muito presente. E lá, grandes nomes, uma lista de vários grandes nomes, né? Dos quais aqui eu ressalto Henry Kissinger, que ficou bem conhecido recentemente quando ele morreu. Lá essas pessoas elaboravam todo tipo de estratégia para manter os Estados Unidos como a grande potência imperialista do mundo, né? E lá a palavra geopolítica e a palavra geoestratégia ainda estavam muito bem presentes. E, bom, Henry Kissinger trabalhou para o Império, trabalhou para a morte de milhões. Ainda assim, foi um gênio do mal, talvez possamos assim defini-lo. Né? E o seu grande movimento, a sua maior estratégia, na verdade, foi aquela em que ele reaproximou a China e o ZEWA, na década de 70. Né? Foi algo, na época, visto como muito proveitoso para os Estados Unidos. Né? Mas, enfim, então, temos esse contexto. Mas, na década de 90, acabou a União Soviética. E assim, o imperialismo pôde voltar, né, aos poucos, a se manifestar de maneiras mais explícitas e desavergonhadas. Né? E assim, já sem muitas ameaças, o termo geopolítica foi voltando, né, à moda do debate público. E, paralelamente a isso, a China foi se dissolvendo, né, a largos passos. Houve um período de ápice, de auge, né, do mundo unipolar, da hegemonia dos Estados Unidos da América, né? Mas isso acabaria tendo um fim, né? Esse período de nenhuma oposição acabaria tendo um fim. E esse fim foi se aproximando no final da década de 2010, ou melhor, 2000, né? Perto de 2010. Mais especificamente, 2009 para 2010, a China se transformou na segunda maior potência do mundo, passando o Japão, e crescendo a ritmos alucinantes, né? 10% ao ano, coisa do tipo. E coincidentemente, nessa época, algumas figuras como o Shinzo Abe, que morreu recentemente, Hillary Clinton e o próprio Obama, né, começam a trazer novamente nos discursos esses termos que estavam, e enfatizo bastante aqui, abandonados há muito tempo, há várias décadas. Como, por exemplo, né, Indo-Pacífico. O Obama, por si só, inaugurou, né, um programa chamado Pivot do Ásia, né, para tentar recuperar a influência política e econômica na região. Eu falo Ásia, mas na prática isso tem muito a ver com a Oceania também. Né? Bom, e alguém levanta a mão? Eu, Otávio. Oi. Tem alguma coisa a ver com aquela crise financeira, de especulação imobiliária de 2008? Sim, com certeza. E eu vou pontuar isso um pouco mais depois para frente. Né? Tá bom. Mas, assim, a princípio, dá para adiantar que, claro, né, só reforça mais ainda, né, essa preocupação em relação à China. Mas, enfim, então, como um certo analista geopolítico, cujo nome não lembro agora, chegou a pontuar, o que passou a acontecer foi uma tentativa de exumar, né, cadáveres acadêmicos, né, termos que estavam abandonados há muito tempo, desses, inclusive, britânicos e nazistas alemães, tais quais Indo-Pacífico e Heartland, né, entre outras coisas, né, tanto na formulação de estratégia, né, dos Estados Unidos, quanto no debate público do Ocidente. Então, é um fenômeno que começa a acontecer nessa época aqui. 2007, 2008, assim por diante. Bom, aqui são parênteses. Há vários acordos militares, políticos dos Estados Unidos com países da região. Né? Um dos mais emblemáticos é o Quad, que une Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia. Né? Esses 4 países, eles, né, têm um diálogo facilitado em áreas de segurança e
muitos treinamentos militares conjuntos, né? E é curioso, né? Porque, por um lado, você tem Japão e Austrália, né? Que são parte do núcleo do Império, né? E, por outro lado, você tem a Índia, que cada vez mais assim se afirmou como um estado não alinhado, né? A Índia tem plenos acordos tanto com a China, a Europa, quanto com a Rússia, quanto com os Estados Unidos. A Índia é o melhor para a Índia. É isso. E assim começa a se restabelecer na prática e também no discurso, né, em vários momentos, aquele termo que eu trouxe antes, né, política de cerco anaconda, esse termo meio estranho. Aos poucos, os Estados Unidos começam a construir um cerco, acho, uma política de contenção, se preferir chamar assim. Isso envolve, por exemplo, 66 bases militares no Pacífico. Mas eu vou depois passar melhor por isso. Bom, esse slide aqui eu acho muito interessante. Pois bem, antes de mais nada, né? Os democratas, durante o governo Obama, já se preocupavam com a China, mas eles viam a Rússia como uma ameaça maior, a hegemonia estadunidense. No entanto, os republicanos davam mais prioridade para a China. Quando Trump chegou na presidência em 2017, o discurso oficial caminhou completamente nesse sentido e, né, logo de cara, vocês devem se lembrar que o Trump já chegou com um monte de taxação sobre o produto chinês, né, que só foi aumentando depois. E, assim, os democratas também passaram, né, nos anos seguintes, a concordar com esse discurso. Realmente, a Rússia é uma grande ameaça, mas nosso principal inimigo aí é a China. E eu acho muito interessante, achei muito curioso, realmente bem divertido até, os termos, né, que em documentos oficiais das Forças Armadas Americanas, né, aparecem para descrever os inimigos dos saídas, porque são termos, na minha concepção, um pouco infantiloides, né? Então, assim, olha só, do ponto de vista, atualmente, hoje, 2024, do governo dos Estados Unidos, a China é uma potência revisionista. Não sei de onde eles tiraram isso também, mas enfim. A Rússia é o Estado maligno. E a Coreia do Norte é o Estado desonesto. Eu acho muito infantiloide. Enfim. E começa a se falar abertamente já em Nova Guerra Fria. Abertamente já começa a se falar, sim, em meios de encontrar, de levar a uma derrubada do PCCH, o Partido Comunista Chinês, e seu líder, Xi Jinping, para fazer com que a China, essa palavra que eles usam, ok? Não estou aqui inventando. E de hoje, contemporaneamente, fazer com que a China se submeta, essa palavra que eles usam, submeta, à maior potência do Pacífico e do mundo, os Estados Unidos. Né? É esse o discurso oficial já. Não é inventado e não é de 5 anos atrás, é de agora. Bom, mas aí vem um questionamento onde eu resolvi trazer um parênteses aqui, só para fins de cultura e para facilitar o atendimento, né? Os ELA, eles têm territórios no Oceano Pacífico? Nossa, deixei isso aqui. Enfim, eu sempre fui muito apaixonado por geografia e mais especificamente ainda por geografia insular, né? Aí quando eu era criança eu emprestei um livro para um colega meu na 4ª série, ele perdeu o livro, depois ele ficou chorando, ficou muito triste, e daí a mãe dele fez ele comprar um livro novo para mim, foi esse livro aqui, juro para vocês, a história real. Esse livro aqui marcou a minha adolescência. Atlas da National Geographic, Oceania Polos Oceanos. Mas enfim, eu sempre achei muito fantástico estudar sobre países insulares. Mas aí, né, o ponto os Estados Unidos têm estados, né, como todos sabemos, 50 estados, mas também eles têm territórios, né, territórios. O Brasil já teve também, né, o Acre já foi um território, né, o Amapá, Rondônia, e assim por diante. Né, território é uma região que não tem tanta autonomia, né, numa
organização federal como essa que o Brasil copia dos Estados Unidos, né? É uma região que o governo federal administra diretamente, sabe? Mas na prática, como bem pontuou John Bellamy Foster, né, esses territórios são colônias modernas, né, dos Estados Unidos. Né? A mais famosa, né, eu acho que é Porto Rico. É a mais populosa, tem 3 milhões de habitantes. E, né, esses 3 milhões de habitantes, né, eles têm o direito hoje em dia de votar para governante deles. Mas eles não têm direito para votar para presidente dos Estados Unidos, por exemplo. E é isso. Eles são governados pelos Estados Unidos, em última instância, mas não têm direito de votar para o presidente dos Estados Unidos. É isso, essa é a democracia americana. E aí, no Oceano Pacífico, a gente tem várias ilhazinhas bem minúsculas aqui, né? Midway, Wake, Johnston, Howland, né? Kingman, Baker, Jarvis. A Samoa americana é grandinha até. Tem uma população grande aqui, Guam também. E as Ilhas Marianas, né? As Ilhas Marianas do Norte, elas são famosas porque lá perto tem a Foz das Marianas, né? O lugar mais fundo dos oceanos. Chegando a 11 quilômetros de profundidade. Além de tudo isso, claro, tem o Havaí, que é um estado americano. Bom, eu ressalto também outro ponto aqui. Os Estados Unidos têm também um acordo com 3 pequenos países. Né? Aqui estão os países da Oceania, né? As flechinhas eu coloquei para apontar os nomes dos 3 países em questão. Esse acordo chama-se Compact of Free Association. São 3 países que também pertenciam aos Estados Unidos, assim como aquelas ilhazinhas que eu mostrei antes. Mas, na década de 80, os Estados Unidos foram dando independência para esses países. Então, tecnicamente, eles são considerados independentes. Mas são tão frágeis, tão pequenos e pobres, que eles dependem de ajuda americana até hoje. Os Estados Unidos mandam bilhões de dólares para ajudar esses países, e em troca, esses países liberam algumas ilhas para os americanos usarem como bases. Então, bases militares, no caso. Então, né, além dessas ilhas que já são territórios americanos, também tem base nesses 3 países aqui, com as flechinhas aqui apontadas. Né? Então, sim, hoje em dia, os Estados Unidos são o país com mais território terrestre e marítimo colonial na Oceania. A França também se destaca, viu? Tem aqui a Polinésia. E claro, né, a Austrália e a Nova Zelândia que estão ali por perto já. Mas dá para dizer que os Estados Unidos são uma potência do Pacífico. Dá para dizer isso. Isso vem, na verdade, de, historicamente, pouco tempo, né? Vem da guerra contra a Espanha, que os Estados Unidos teve em 1898, uma guerra contra a Espanha. Naquela época, os Estados Unidos venceram, conquistaram Porto Rico. As Filipinas também foram dos Estados Unidos por um tempo, até que ficaram independentes. E depois houve a Segunda Guerra Mundial, né, em que os norte-americanos disputaram, ilha após ilha, com o Japão, o domínio do Oceano Pacífico. Então, foi esses 2 eventos que consolidaram, né, o domínio norte-americano sobre a Oceania, grande parte do Pacífico. Pois bem, só a título de curiosidade, né, essa paisagem maravilhosa aqui é de Palau, que é esse paizinho aqui. Essa aqui é a Fenda do Biquíni, né, que fica na ilha de Biquíni, nas Ilhas Marianas. Isso aqui é um teste nuclear de vários, né, foram 20 testes nucleares que os americanos fizeram na Ilha do Biquíni, aqui nas Ilhas Marianas do Norte, né? Bom, acho que todo mundo entendeu que isso aqui é Bob Esponja. Né? Bom, e aí, para finalizar essa parte aqui, essa fotinha aqui, veja só que tipo de coisa os americanos fazem, né? Eles lançam um míssil intercontinental, né? Que poderia levar uma bomba atômica, só que sem bomba atômica. Para fins de teste, eles lançam da Califórnia, mirando numa ilha que é deles, lá no Pacífico, para errar por bem pouco, sabe? E daí nessa ilha eles colocam lá militares para rastrear o míssil chegando, para ver se foi preciso o lançamento. Então eles fazem esse tipo de teste, né, para manter a prontidão, né, vamos dizer assim.
Só que esse foguete não tem nada a ver com isso, não. Esse foguete está num atol em que eles fazem esses testes, onde tem essa base, Kwajalein, que fica nas Ilhas Marshall, aqui, no caso, né? Mas esse foguete aqui, que ninguém tem ideia do que seja, né? Mas é o primeiro foguete da fucking SpaceX. Eles lançaram primeiro seus foguetes numa ilha chamada Kwajalein, aqui no arquipélago das Ilhas Marshall. Isso aconteceu. Então, doideira. Se fosse para eu chutar, eu teria chutado Elon Musk. Eu ia acertar. Vou poder falar longamente até o dia amanhecer sobre isso aqui. Juro para vocês. Eu imagino. Mas assim, ponto é, né? Só um último comentário. De 2002 a 2008, a SpaceX não teve apoio direto do governo americano em termos de dinheiro, mas teve apoio das Forças Armadas para conseguir lançar a saída aqui. Bem, então isso aqui é só para trazer um pouco de cultura, né, sobre o que são essas ilhas, né, estadunidenses no Oceano Pacífico, né? E eu acabei de ler um livro inteiro sobre o foguete Falcon 1 da SpaceX e os primeiros anos da empresa. Bom, para quem chegou aí, não sou fanboy do Elon Musk, não, mas eu admiro muito a área espacial, né? Bom, vamos lá então. Agora voltando para o artigo do John Bellamy Foster, né? Dando esse contexto geral aí. Os Estados Unidos sempre tiveram uma presença militar, né, no Pacífico no último século, mas ela foi reforçada na última década. E assim eles criaram, em 2017, primeiro ano da administração do Trump, o assim chamado US Indo-PACOM, sei lá, USA Indo-Pacífico. Um mapa para ficar bem claro qual é a região estratégica onde eles trabalham, né? Acho muito interessante essa pretensão dos Estados Unidos de mapearem o mundo inteiro para as forças armadas deles, né? Como se eles fossem a polícia do mundo, né? Aqui o importante é notar a retomada do termo Indo-Pacífico, criado pelo Haushofer, o alemão nazista, 100 anos atrás. Bom, os Estados argumentam, né, no discurso deles, que suas ações se voltam à defesa da região Indo-Pacífica contra a coerção e a agressão chinesa. É verdade que a China tem arranjado umas tretinhas mesmo. A China está defendendo bastante a soberania sobre o famoso Mar do Sul da China, que é uma região muito estratégica, onde passam muitos navios, né, de carga aí, e também onde há petróleo, né? Isso levou ultimamente, para quem não sabe, a muitas tretinhas aí da China com países vizinhos, principalmente com as Filipinas, né? Então já teve até, se não me engano, abalroamento, que é quando navios se esbarram, assim, se batem. Então tem umas tretinhas lá rolando. Mas isso é algo típico de qualquer grande potência, né? Defender sua soberania no território marítimo. E no final das contas, isso é algo muito pontual, né? Também a política de uma só China, né, em relação a Taiwan. Alguns podem considerar como uma postura belicosa, mas, bom, interessante aqui ressaltar que a maior parte dos países do mundo reconhece Taiwan como parte da China. Até os Estados Unidos. Nesse momento, está para entender um pouco porque os chineses ficam putos, ficam revoltados com a postura americana, dizer uma coisa e fazer outra, né? São poucos países que não reconhecem Taiwan como parte da China. Entre esses países está ninguém menos que o Paraguai. Enfim, acho que são uns 10 países do mundo que não reconhecem Taiwan como parte da China. Então, a princípio, nós podemos ver isso como um não problema, sabe? Mas que é transformado em problema. Bom, a realidade é que os países vizinhos, tanto na Ásia quanto na Oceania, não veem ameaça da China, veem uma grande aliada comercial, né? A grande economia da região, e o investimento militar per capita dos países do leste da Ásia caiu, na verdade, nos últimos 20, 30 anos. Então, isso não é uma postura de país que se sente necessidade de se proteger contra um inimigo vizinho, né? Sabe? A realidade, como sabemos, é que os Estados Unidos veem a China como uma ameaça para a sua soberania e não vão se importar em causar
até uma terceira guerra mundial para reverter esse quadro. Mas aí pode surgir o questionamento, né? Qual que é a situação real do governo chinês durante todo esse processo que eu descrevi aqui? Então, eu vou falar sobre o 17º Congresso do Partido Comunista Chinês, mas antes eu resolvi encaixar um pequeno parênteses que virou tipo 10 slides, que eu vou falar um pouco sobre o governo chinês. Eu não estou vendo vocês, então de vez em quando eu volto aqui só para ter certeza de que eu não estou sozinho. Tudo certo aí, né? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estou falando muito rápido, tudo bem, enfim. Beleza, então. Então, agora eu vou falar bastante sobre como funciona esse tão misterioso, polêmico governo chinês. Né? Acho que é uma coisa que a gente tem que entender melhor, gente. Bom, a China é um estado comunista unitário, de inspiração leninista. Unitário? Como assim? É uma ditadura horrível? Não, calma aí. É unitário porque não é uma federação, no caso. Só isso. Então não tem estado, tem províncias, né? Que tem menos autonomia do que o estado. E sim, eles são comunistas e têm inspiração leninista. Não só, tem várias inspirações, mas na forma organizativa, o leninismo é bem presente. A questão é, diferentemente das repúblicas ocidentais, como o próprio Brasil, né, que é, vamos dizer assim, uma república adjacente ao Ocidente, a China não se baseia muito na concepção iluminista de Montesquieu, dos três poderes. Não é algo que está muito forte na concepção política deles. Eles têm uma outra concepção política. Né? Lá, a instituição política máxima do país é aquilo que a gente chamaria de órgão legislativo aqui, né? Congresso Nacional do Povo, que tem 2.980 membros, eleitos para mandatos de até 5 anos. E é o maior congresso do mundo, o maior órgão parlamentar do mundo. E todas as demais instituições do governo nacional derivam, de alguma forma ou de outra, desse congresso. Inclusive, aquilo que a gente entenderia como os três poderes estão também concentrados nesse congresso. Até mesmo o poder judiciário também está associado a esse congresso, a pessoas eleitas para esse congresso. São possíveis acúmulos de função, né? Você está em mais de um cargo ao mesmo tempo, mas não sempre, né? Tem regras para isso. E a eleição, ela é indireta. Nossa, mas que horrível, então não é uma democracia, né? Bom, tem eleição indireta na França, no Reino Unido, né? Na Alemanha, na Europa inteira, praticamente. Então, assim, não é como se fosse algo tão incomum também. Que na verdade acaba acontecendo é uma estrutura com vários níveis, né? Então, o povão vota para as assembleias locais. Os integrantes dessas assembleias votam para assembleias regionais. E assim por diante, até chegar em assembleias provinciais, de onde vão vir os membros, né, por votação também, do Congresso Nacional. Então, é uma estrutura bem complexa, de vários níveis, com votações que lá, na base, envolvem o povo. E é interessante aqui um detalhe, né? Do nível mais basilar da eleição local, qualquer pessoa pode se candidatar e não tem limite de candidaturas, né? Mas conforme você vai avançando na estrutura, vai tendo um limite de candidaturas, né? Então, vai chegar num ponto em que para 100 cargos você pode ter 110 candidaturas, por exemplo, né? E essas são formas, entre outras, que os chineses encontraram de regular as coisas, permitir um certo nível de participação democrática, mas também garantir uma coisa que eu vou explicar melhor, que é a burocracia do partido comunista chinês, né, de acontecer. Mas vamos chegar lá já. Né? A atual Constituição chinesa é de 82, ela é a quarta desde a Revolução. Na verdade, houve uma primeira da Revolução, depois houve uma em 75 ou 6, uma em 78, e daí é 72, né? Houve uma fase ali com 2 constituições em sequência. Né? E a de 82 está até hoje
né, vigente na China. E essa Constituição define, sim, em lei, que o Partido Comunista Chinês tem que ter 2/3 dos assentos do Congresso Nacional do Povo. Então, a oposição se distribui no terço restante das cadeiras? Não exatamente. Porque há outros 8 partidos, sim, mas eles são todos, em maior ou menor grau, aliados ao Partido Comunista Chinês. Eles estão lá muito mais para enriquecer a discussão, o debate, trazer mais pontos de vista, do que para realmente, no sentido que a gente está acostumado aqui, se oposicionar. Né? Não tem muito essa vibe de impeachment e de pauta-bomba para impedir governabilidade, sabe? Não tem muito essa questão aí. Mas o ponto é, sim, dá para a gente interpretar como uma ditadura institucionalizada. Mas a gente tem que ser bem cauteloso nessa análise. Por quê? É uma ditadura do ponto de vista de Estado, como qualquer país do mundo é uma ditadura do ponto de vista de Estado. No caso da China, estamos falando de uma ditadura, de um grupo político, de orientação comunista, que se pretende representante dos interesses da classe trabalhadora. Ou seja, é um mecanismo que eles encontraram de construir a famigerada ditadura da classe trabalhadora, que Marx, Lenin, Engels e tantos outros, né, propuseram, defenderam, teorizaram. Né? Então, vamos dizer assim, não há qualquer mentira nesse sentido, não há um discurso malicioso e mentiroso. Está na Constituição. O partido representante da classe trabalhadora vai ter 2/3 do Congresso Nacional. E ponto final. Lei. Né? Isso entra em contraste com o que acontece no idealismo liberal do Ocidente. Vamos dizer assim. Né? Vamos lá, já vamos chegar lá. Mas o ponto é, o Partido Comunista Chinês, que tem 92 milhões de integrantes, que dá 6,5% da população da China, eu fiz a conta, ele é tão institucionalizado, né, como uma forma ditatorial de poder, quanto é a família real britânica ou, na prática, a burguesia do Deep State, que é menos de 1% da população dos Estados Unidos. Na maior parte do mundo, nós vemos a ditadura da burguesia acontecendo de modo malicioso, de modo mentiroso, dizendo-se não acontecer e acontecendo na prática. Na China, eles só são mais sinceros, vamos dizer assim. E a ditadura é de um grupo que representa o povo trabalhador. É essa a ideia. Mas do ponto de vista de governo, que é diferente do Estado, o que há, na verdade, é uma gigantesca democracia de votações indiretas e diretas. Temos que separar essas coisas. Para mim, pelo menos, sei para vocês, mas a minha radicalização foi muito marcada por entender essa diferença entre governo e Estado. Né? Do ponto de vista de governo, a China é um país bastante democrático. Do ponto de vista de Estado, como qualquer outro Estado do mundo, eles têm uma ditadura de classe. Só que não é classe burguesa. Pois bem. Alguém levantou a mão? Eu. Não, uma coisa que eu acho interessante também no sistema, não sei se você vai falar mais na frente, é que lá a votação é distrital, né? Então, o que aqui já propuseram, né, voto distrital aqui no Brasil, que para a esquerda não seria interessante, porque em cada distrito a gente tem poucos votantes, né? E para eles é o contrário, né? Para eles o distrital garante a manutenção do poder. Sim, é distrital. E, bom, é um debate complexo, mas eu particularmente vejo como muito interessante a votação distrital, né, por permitir justamente a formação de lideranças locais, né, mais identificadas com o povo, né, e sem necessidade de tanto financiamento milionário e tanta influência da burguesia. Né. Mas aqui não ia ser interessante, não, para a esquerda. Bom, mas então, eu vou tomar aqui o ponto que eu estava. Esse último ponto é o que eu já trouxe antes, né? Votações são mais abertas no nível local, não tem limite de candidato, mas conforme você vai subindo, tem limite de candidato.
né? Esse mecanismo do limite de candidato para votações de alto nível, ele serve para vários propósitos, mas um dos propósitos é você permitir eliminar pessoas realmente impopulares, né? Pois bem. O Partido Comunista Chinês também tem, né, representantes em todas as grandes empresas estatais do país, até mesmo aquelas empresas que têm participação do Estado. Podemos pensar aqui na Huawei, por exemplo, que é uma coisa meio estranha para nós aqui na América, né? Pensar que uma empresa de tecnologia avançada, com criar de vários silícios, tem ali um núcleo do Partido Comunista. Enfim, mas lá eles têm. O Congresso Nacional do Povo, com aqueles 2.980 membros que eu mencionei, ele só se reúne na sua totalidade, né, por 2 semanas, na verdade, todo ano. E é tipicamente um momento que o país para. Eu acompanho muito a astronáutica, né, a área espacial, então é uma área que é uma época que a China para de lançar foguete, por exemplo. Todo mês de março, fevereiro, março. E aí, o que acontece? No resto do ano, as funções do Congresso Nacional do Povo são cumpridas pelo Comitê Permanente, que tem uns 170 membros, né, eleitos no Congresso. Então é mais um nível de votação direta. E há uma relação que alguns poderiam definir como dialética, né, entre o Partido Comunista Chinês e o Congresso Nacional do Povo, né? Por lei, o PCCH, né, tem que submeter as leis que o Congresso Nacional do Povo cria, né? Mas o Congresso Nacional do Povo, na prática, vira o espaço de discussões internas do partido. Entende? Na grande maioria das vezes, o Congresso Nacional do Povo, né, seja ele na sua completude, seja ele através do seu pequeno comitê permanente, né, sempre chega a uma unanimidade, ou algo perto disso. Né, votações com 90% das pessoas concordando. Né, mas houve algumas exceções históricas, ainda hoje acontecem de vez em quando. Né, como lei de taxação sobre propriedade, por exemplo. Lei de rodovia, ou alguns casos interessantes de estudo aí de leis que não foram aprovadas pelo Congresso Nacional, leis que foram trazidas de cima, né, e não foram aprovadas pelo Congresso Nacional do Povo. Mas, na maioria das vezes, as coisas são aprovadas. Mas, diga de passagem, são aprovadas depois de longas discussões, que podem demorar meses ou até anos, discussões essas que, eu diria que, em média, tem um teor muito mais profundo e qualificado do que a gente está acostumado a ver aqui nesse círculo que a gente chama de Congresso no Brasil. Há também uma coisa curiosa, que é um arranjo burocrático, né, chamado sistema de 2 nomes, né? Para você ver como as coisas são entranhadas entre o Partido Comunista Chinês e o governo chinês, né? Às vezes, por lei, né, há uma agência do governo, só que ela existe apenas através de um nome. Para cumprir as funções dela, foi criada uma outra agência externa ou do próprio partido mesmo, que tem outro nome. Então, é muito frequente lá ter um sistema de 2 nomes. Existe uma função prevista em lei para o governo, que é cumprida por uma outra agência do partido, que tem outro nome. Enfim, então, do ponto de vista de nomenclatura, talvez eles possam melhorar um pouquinho. Aí, o que seria equivalente, né, ao poder executivo nessa organização política é o Conselho de Estado, que é liderado por um premier, né, que seria o primeiro-ministro, que não é tão poderoso quanto, né, primeiros ministros que a gente está acostumado a ver na Europa, por exemplo. Hoje ele é o Li Qiang, né, e esse Conselho de Estado, por sua vez, está submetido a um grupo chamado Politburo. Politburo congrega pessoas de vários cargos, na verdade, e está em íntima associação com o Partido Comunista Chinês. A maior parte de quem está no Politburo, quase todo mundo, também está no Politburo do Partido Comunista Chinês. Basicamente isso.
São 24 lideranças, das quais sobressaem 7. Né? Então, chegamos aí no ápice do poder na China. Né? Estamos falando aqui do Comitê Permanente do Politburo. Né? Aqui, a eleição já vira uma coisa muito mais cerimonial, porque na prática, o Comitê Permanente do Politburo, eu nem escrevi aqui, mas ele, hoje em dia, é entendido até por acadêmicos chineses como uma entidade, tanto quanto a parte, que se perpetua, que se auto-perpetua com uma cultura interna, praticamente, ao longo das décadas. Então, resumindo, quem está no Politburo são pessoas extremamente qualificadas, com muita experiência política, com profundas teses acadêmicas, só PhD. E eles que escolhem, na prática, quem que vai suceder eles. Dentre as opções trabalhadas junto ao Congresso Nacional também, mas esse pessoal que já está no Politburo tem muita influência para decidir quem vem depois. Aliás, eu já vi podcast sobre a China, estudei um pouco sobre a China ali, e é interessante como na história da China, desde a Idade Média até hoje, volta e meia eles voltam a ter o quê? Uma elite acadêmica. Doideira. Você pensar no país que tem uma elite acadêmica, né? E não um Bolsonaro ou um Trump da vida, sabe? Então, para ficar claro aqui, a diversidade de cargos no Politburo, que hoje tem 7 membros, né? Temos Li Qiang, que é o primeiro-ministro, vamos dizer assim, do Conselho de Estado. Conselho de Estado, que, como eu disse, é um órgão executivo, tem ministros, etc. O Ding Xuexiang, que é o vice-primeiro-ministro, né? O Zhao Leji, ele é o presidente do Comitê Permanente do Congresso. Comitê Permanente do Congresso. O Congresso tem 3.000 pessoas, mas tem aquele comitê que fica sempre ativo ao longo do ano, com menos de 200 pessoas. O Wang Huning, que é o presidente da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. Há um outro órgão, vamos dizer assim, legislativo, né? Além do Congresso Chinês. Só que, bom, foi legislativo, né? Mas no caso é consultivo. Há um órgão paralelo ao Congresso Chinês, que é a Conferência Consultiva, né? De pessoas de vários movimentos sociais, de várias organizações de sociedade, que estão ali para fins justamente consultivos, né? O Cai Qi, que é o secretário de primeiro escalão do Partido Comunista Chinês, o Li Xi, adoro esses nomes monossilábicos, né? Que é o secretário da Comissão Central de Inspeção Disciplinar. Aqui eu vou me concentrar um pouquinho mais. Eu acho que nós da esquerda radical estamos falhando muito em não observar uma coisa, né? Que a China, na última década, se preocupou pra caramba. Sabe com o quê? Corrupção. Corrupção. A Eneida respondeu, né? Enfim. E que não estava. Bem, a China na última década se preocupou pra caramba com corrupção. Né? Por que eu falei que isso seria interessante para nós da esquerda radical aqui? Sim, primeiro para aprender com isso, né? Porque combater corrupção é importante, mas também porque acho que seria legal para a gente fazer algum tipo de agitação e propaganda com o povão da direita que acostumou-se a falar na corrupção do PT e tudo mais. Enfim, a China se preocupa muito com isso, né? E eles criaram algo que não existia até então, que é a Comissão Central de Inspeção Disciplinar. E o seu secretário está no Politburo. Eles levam isso muito a sério hoje em dia. E por fim, tem esse cara aqui, o Xi Jinping. Não sei se vocês conhecem ele aqui. O Xi Jinping, desde 2012, tem 4 cargos, né? Ele é o presidente, esse é um título institucional previsto na Constituição. Ele é o secretário-geral do Partido Comunista Chinês. Desde a década de 90, virou uma tradição que o secretário-geral do Partido Comunista Chinês seja também presidente, enfim. Ele é o presidente militar, né, o chairman das Forças Armadas, né? E ele é o paramount leader, né? Termo cerimonial, né? Que em português seria supremo líder. Então, sim, eles usam o conceito de supremo líder. E, só para ter um contexto histórico breve aqui, né?
anteriores supremos líderes da China, né, que passou por várias configurações, né, da sua estrutura política. Foram, né, obviamente, Mao Zedong, Hua Guofeng, governou por pouco tempo. Aí tínhamos o famoso Deng Xiaoping, né, que fez aquela abertura econômica da 80. O Jiang Zemin, e o Hu Jintao, que são dois supremos líderes que devem ter se acostumado mal aí, né, com um país crescendo 10, 15% ao ano naquela época. E aqui eu acrescentei comentários. Porque, veja só que interessante. Na primeira parte da aplicação, eu foquei bastante nos Estados Unidos. Que nós sabemos que tem, na prática, o quê? Vamos interpretar os Estados Unidos de maneira marxista, realmente? Eles são uma ditadura burguesa de partido único com duas alas. É isso. Isso é os Estados Unidos. Tem partido único eles, com duas alas. O Partido Democrata e o Partido Republicano são meramente duas alas do Partido Burguês. Né? Essa é a verdade. E a diferença é que uma é mais à direita e a outra é menos à direita. Ou uma é uma direita tosca e a outra é uma direita sofisticada. Ou, enfim, há várias maneiras de entender isso, varia com o tempo. Né? Hoje em dia, para pensar, o Partido Democrata é que mais financiou o grupo nazista pelo mundo. Mas, internamente, o Partido Republicano talvez seja mais fascistoide. Então, é ruim ou porcaria, né? Enfim, direita ou extrema-direita. Na China, a gente também tem duas alas, no Partido Comunista Chinês. Temos uma ala esquerda, também conhecida como conservadora, e uma ala direita, também conhecida como reformista. Né? A ala esquerda, ela herda, né, bastante a tradição do Mao Zedong, claro que com muitas outras contribuições, e a ala direita, o reformista, foi a que esteve no poder da China, desde que Mao Zedong saiu, né? Marcada principalmente pelo Deng Xiaoping, que trouxe aquela abertura econômica e que, sim, representou todo um bloco político influenciado pelo neoliberalismo. Acontece que a ala direita deles, o reformista, influenciada pelo neoliberalismo, ainda é muito mais esquerda do que qualquer esquerda que a gente tem aqui hoje em dia. Então, estamos falando aqui de outros parâmetros. É como se estivéssemos indo realmente para o outro lado do espectro, né? Interessante. Enquanto nos países a gente tem direita, extrema-direita, aqui temos esquerda, reformista, ou esquerda radical, comunista. Enfim. Né, curioso que, até hoje, a maior parte dos economistas chineses, né, em atuação no exterior, né, eles são da ala direita. Até hoje, do ponto de vista do Ministério de Relações Exteriores da China, é muito dominado pela ala direita, com uma perspectiva neoliberal. Então, nós aqui no estrangeiro vamos encontrar mais facilmente um chinês, do governo chinês, né, de direita, da direita deles, do que da ala conservadora de esquerda, vamos dizer assim. Alguém lembra, tá bom? Eu. Sobre a questão das alas em disputa na China, o Chen Guangfu, que é um dos ideólogos do partido, ele lista quais são essas áreas, essas alas. Ele não deixa claro, ao menos no texto que eu li, se todas essas alas estão dentro do partido, mas ele deixa isso subentendido. E aí coloca algumas correntes, né? Dentre elas o neoliberalismo, né? Que é uma galera que quer desregulamentar a economia, a finança, né? A questão do mercado financeiro, que é bastante regulada lá. Aí tem o que ele chama de socialismo democrático, né? Que discorda do marxismo como teoria única e que defende o sistema verdadeiramente multipartidário. Tem algo que ele chama de nova esquerda, que ele fala que é composta por intelectuais, estou olhando minha cola aqui, e que defende um governo forte, mais reformas de mercado, mas com mantendo alguma regulação. Então, essa nova esquerda, ele não deixa claro se
lotaria à esquerda do que já tem, ou se seria um giro ainda à direita. Ele cita também um marxismo eclético, que combinaria diferentes vertentes e princípios, né, e adaptados à China. O marxismo tradicional que ele se refere, ele fala a partir de Mao, mas não é o maoísmo que a gente conhece aqui, né? O maoísmo daqui é muito influenciado pelo maoísmo do Peru. E tem algo que ele chama de revivalismo, e que parece ser algo mais conservador, que tenta resgatar valores tradicionais chineses. Não que eles tenham abandonado esses valores, né, mas eles lidam mais de uma forma histórica, né, do que como um guia, né? Então, acho que tem uma confusão às vezes quando a galera começa a falar em confucionismo, como se isso fosse o guia do partido. Eu acho que é um equívoco. Porque eles lidam isso como parte da cultura, do pensamento chinês, mas não é que é o guia do pensamento do partido. E ele coloca também o marxismo inovador, que eu entendo que seria o que ele defende dentro do partido, né, que seria essa adaptação constante que eles fazem frente aos problemas que vão aparecendo, para quem acompanha, né, semanalmente. Não tem uma semana assim, sem uma novidade muito grande, tanto de empecilhos, né, de novos inimigos e novas regras, quanto de ações dele, né, como se fosse um xadrez assim, em tempo real, assim, que a gente não está acostumado, sabe? É um negócio assim muito doido. E eles conseguem coordenar isso a partir da teoria marxista-leninista. Posto em prática, eu acho que é algo que todos os comunistas têm que estar muito atentos, sabe? Eu acho que aqui o debate é muito fora dessa luta real que está acontecendo. Bom, o Eric pode falar, né, sobre a complexidade de vertentes, né, na política interna do PCH, combina com o que o John Bellamy Foster traz no seu artigo, que é difícil traçar as linhas bem definidas, mas é possível agrupar, né, uma ala mais esquerda e uma ala mais direita. E também me faz lembrar outra coisa, né, que mais para frente eu vou trazer, mas há revistas, né, há jornais políticos chineses, como esses que o Eric acompanha, que eu acho que valeria a pena a gente dar uma olhada, onde eles publicam bastante coisa, né, e para só ter uma ideia do que era a ala direita do Partido Comunista Chinês, né, do Deng Xiaoping, na década de 80, eles consideravam a possibilidade, né, de separar mais os poderes e dar mais autonomia para o judiciário e para o legislativo, por assim dizer, e também considerava a possibilidade de trazer pessoas técnicas neutras para cargos importantes. Um discurso bem que nos faz lembrar bastante do bolsonarismo. E essas propostas estavam muito fortes, até que veio o quê? O evento lá do massacre da Paz Celestial, né? Que foi um evento extremamente complexo. Tem um podcast de All Pizza sobre isso, para variar. 3, na verdade, muito bom. Mas esse é um evento em que ficou claro para o governo chinês que eles não poderiam vacilar, não poderiam baixar a guarda perante o imperialismo, né? Bom, mas aí voltando aqui, esse cenário de domínio dos reformistas, né, ou das alas direitas, assim, só começaria a mudar, né, no 17º Congresso, em 2007. Depois iria se intensificar mais ainda, né, essa transformação com Xi Jinping quando ele chegou ao poder em 2012. Né? E é aqui precisamente que nós voltamos, desse parênteses, né, para o artigo do John Bellamy Foster. 17º Congresso do Partido Chinês. Hoje em dia estão no 20º, para ter noção. Né? Acabou de acontecer o 20º em 2022, se não me engano. Bom, esse 17º Congresso foi decisivo. Né? Bom,
Partido Comunista Chinês é uma estrutura vasta e complexa, né? Um Estado dentro de um Estado, muito entrelaçado ao governo chinês. E o Partido Comunista Chinês tem seu próprio sistema eletivo, indireto também, com vários níveis. E a cada 5 anos, eles têm o próprio congresso deles, né? Que costuma durar coisa de uma semana assim. E escrevi errado aqui, outubro, mas enfim. Grandes mudanças de cargo, e de política nacional são definidas, né? Algo que a mídia ocidental acompanha bastante, particularmente, né? Porque quando vem à tona muita coisa que ficaria em segredo. Mas você pode pensar, mas os países não têm uma espionagem para saber assim? Na verdade, não. Tem artigos aí recentes que demonstram como os Estados não conseguem, com a sua espionagem, penetrar a fundo no que acontece no governo chinês. O governo chinês conseguiu se blindar muito bem. Então, não é só nós que estamos perdidos, o governo dos países também está perdido. Traz um alento, assim. Mas, enfim. O 17º Congresso foi em outubro de 2007, né, por esses 6 dias aí, e foi muito decisivo, né? E aí, eu vou enfatizar bastante o tipo de discussão que eles têm no Congresso deles. Achei bem interessante, né? Enquanto as Forças Armadas Americanas têm lá aqueles nomes Estado maligno, Estado desonesto, sabe? Vamos aqui tentar entender o tipo de discussão que rola no Congresso chinês, né? Naquela época, o Hu Jintao era o presidente, secretário-geral, né, da China, supremo líder, e tinha, né, uma doutrina ou teoria, né, de alcançar o desenvolvimento científico, né, de uma sociedade harmoniosa. Sempre nomes longos, muito técnicos, um pouco poéticos também. Interessante. Mas também interessante que qualquer pessoa para estar no Politburo da China tem que ser capaz de elaborar uma baita tese, enfim, uma baita tese de doutorado ou de PhD. Para estar no Politburo da China é algo que se espera que a pessoa elabore uma nova atualização sobre a construção da Revolução Socialista na China. Então, é como se a cada novo presidente no Brasil ele criasse uma nova teoria de Brasil. Imagina que louco seria isso. Doido. E nesse congresso aí, esse 17º congresso, nas discussões para definir o que é exatamente desenvolvimento científico de uma sociedade harmoniosa, houve, né, treta, né, quer dizer, intelectualmente falando, né, mas houve um momento em que a ala reformista foi mais desafiada em 30 anos pela ala conservadora, né, ou de esquerda propriamente, no governo chinês. Fazia 30 anos que a ala reformista não era tão desafiada, né. A ala direita, escrevi 2 vezes direita, ela ostentava numa teoria que era a teoria das 3 representações, do reformista e supremo líder Jiang Zemin. Então, temos aqui o Jiang Zemin, que governou na década de 90, e o Hu Jintao, que governou nos anos 2000, né. Cada um deles teve uma tese sobre marxismo na China. E o Jiang Zemin, que também tinha sido um pouco desafiado pela esquerda, né, ele criou a teoria das 3 representações, né, que foi uma tentativa de justificar o caminho reformista e neoliberalizante que a China seguia, né, naquela época. Segundo essa teoria das 3 representações, né, uma sociedade harmoniosa representa 3 coisas, né, justamente. Tendências, entenda-se aqui até mesmo taxas, viu, gente? Até gráficos aqui, de desenvolvimento de avançadas forças produtivas. Orientação para uma avançada cultura. E interesses fundamentais de uma esmagadora maioria do povo chinês. Eu acho interessante que eu fui pesquisar um pouco a respeito e eles elaboraram sequências de 10, 20, 30 livros sobre só essa tese desse supremo líder aqui. A ala esquerda, por sua vez, defendia que para, né, construir uma sociedade harmoniosa por vias científicas, né, você precisava
defendeu socialismo com características chinesas. Né? Diante desse cenário, o governo dos Estados Unidos, que eu tenho certeza que tentou intervir várias vezes, de várias formas, né, tinha quase certeza, eles tinham quase convicção assim, de que ia rolar mais uma vitória da ala direita. Né? Era isso que eles aguardavam que ia acontecer. No entanto, para a surpresa dos Estados Unidos da América, houve uma histórica vitória da ala esquerda do Partido Comunista Chinês. Toda a teorização de Jiang Zemin, né, aquelas 3 representações, né, eu resumi bastante aqui, mas né, eles encararam toda aquela teoria do Jiang Zemin como não uma produção independente, mas sim um trabalho menor, dentro de algo muito maior, dentro do socialismo com características chinesas. Eu acho interessante isso aqui, eles não têm esse processo de bagunça, por assim dizer, de esquecer das teorias dos antigos líderes e criar novas teorias e dane-se, num caos completo. Não tem isso, sabe? Eles tentam recontextualizar o que já foi antes proposto, né? Eles tentam atualizar a teoria. Os debates são de alto nível, né? Então, a teoria das 3 representações de Jiang Zemin tem essa importância, só que eles, através de muito debate marxista, reinterpretaram a teoria como algo menor dentro de algo maior, né? O socialismo com características chinesas, que eles interpretaram também como o segundo grande salto da China. Na verdade, tudo aquilo que veio desde Deng Xiaoping, eles enquadraram nesse segundo salto, nesse socialismo com características chinesas. E o Xi Jinping chegou em 2013, e claro, chegou em 2012, né? E claro que ele também tem que fazer uma tese digna de PhD. Porque é assim que funciona o Politburo na China. E a tese do Xi Jinping é da teoria do socialismo com características chinesas para a nova era. Né? Eu ouvi um pouco a respeito, não trouxe aqui, mas é interessante pontuar como nessa teorização de Xi Jinping há 2 coisas aqui. Né? Uma guinada, né, à ala esquerda, ao socialismo, como ele é originalmente entendido, sem revisionismo, e também uma grande valorização do caráter centenário do Partido Comunista Chinês. Afinal de contas, né, em 2049, o Partido Comunista Chinês vai fazer 100 anos. Né? Ou melhor, a Revolução Chinesa foi 100 anos, porque o Partido Comunista Chinês existe mais tempo que isso. Mas a Revolução Chinesa vai fazer 100 anos. Né? Então, Xi Jinping chegou no seu governo com vários projetos visando o longo prazo para coincidir com esses 100 anos. Já vou trazer isso depois. Eu coloquei a imagem do Liu Jabur. Eu acompanho vários dos ensaios que ele escreve. Eu acho que é um camarada que deve ter, né, ótimas análises sobre esse terceiro grande salto que o Xi Jinping está trazendo na história da China. Né? Na história da China enquanto uma potência socialista. Bom, depois, como pontuou mais cedo, né, a Marina, houve ainda a grande crise financeira de 2008, né? A crise das subprimes, né? Uma crise que, numa análise mais imediata, tem a ver com o setor imobiliário americano, mas numa análise mais ampla, uma crise do capitalismo na sua fase financiarizada, né? A ocorrência dessa crise, ela levou a um enfraquecimento ainda maior, né, do pensamento neoliberal nos quadros do Partido Comunista Chinês. Então, só deu mais razão ainda. Tipo, em 2007 eles tinham acabado, né, a esquerda, de vencer uma discussão. Em 2008 já veio uma grande prova de que eles deviam estar corretos. Né? Então, essa foi uma época de transição, né, 2007, 2012, quando Xi Jinping chegou ao poder. Né? E o John Bellamy Foster, ele traz várias exemplificações de como essa foi uma época de transição. E eu trouxe aqui uma muito interessante, né? Então, como eu disse mais cedo, a China tem vários jornais políticos, né? O John Bellamy Foster comentou que seria no jornal Red Star Manuscript. Mas depois eu fui pesquisar e esse jornal
não existe mais de origem a outros, na verdade. Mas, enfim, existem vários jornais associados ao Partido Comunista Chinês, tratando de temas políticos, ideológicos, etc. Né? Vamos focar nisso aqui. De 94 até 2008, se você fizer uma pesquisa ali, né, essas de acadêmico mesmo, sobre os temas que mais aparecem para justificar o fim da União Soviética, vai aparecer esses três aqui nessa ordem: primeiro, segundo e terceiro lugar. Então, de 94 a 2008, os acadêmicos chineses criticavam, principalmente, a falta de reformas de mercado na União Soviética, a crise institucional e, em terceiro lugar, a erosão ideológica do partido. Né? Isso combina muito com, justamente, a época em que a China abriu seu mercado, em que a China permitiu o surgimento de uma classe burguesa, ainda que domesticada, ainda que incapaz de ter o poder total sobre o Estado, né? Combina muito com o que a China vivia naquela época. O auge do neoliberalismo, né? O auge do mundo unipolar com a hegemonia norte-americana. Assim que isso influenciou a maneira como eles enxergavam, né, os motivos da queda da União Soviética. A partir de 2008, subitamente, segundo John Burnham Foster, sinais ármãos, né, os jornais políticos chineses, as principais justificativas que surgem, né, para explicar a queda da União Soviética vão sendo outras. Em primeiro lugar, aparece erosão ideológica. Então, o tema ideologia se torna, desde então, muito importante nos debates do Partido Comunista Chinês. Hoje em dia ainda, fundamental para eles. Construção do partido. E aqui, entendendo erosão ideológica e construção do partido, poderia comentar, por exemplo, né, fazer um partido socialista, comunista, né, que tenha real conexão com as bases, que autenticamente possa emanar a voz da classe trabalhadora. Né? E, por fim, em terceiro lugar, né, entre os temas, entre as justificativas mais trazidas em jornais políticos chineses para a queda da União Soviética, está o estresse que houve sobre líderes ruins, gerando mais corrupção, né? Numa época em que já havia corrupção. Então, resumindo, né, corrupção. E apontar que, sim, o Gorbachev foi péssimo, apontar que Sergei Brezhnev e Nikita Khrushchev também, de certa forma, foram péssimos também. Bom, então, é interessante a gente olhar, a gente entender o olhar que a maior parte do comunista do mundo tem, né, sobre o que aconteceu na União Soviética. Se tem uma fonte que a gente deveria ouvir, é essa aqui. Hoje em dia eles entendem que foi uma questão muito mais de erosão ideológica, de falha, né, na construção do partido e de estresse sobre líderes ruins, gerando corrupção. Aí, claro que a gente poderia pegar exemplos desses artigos e destrinchar e ler e tudo mais. E assim, essas teses todas que eu trouxe aqui, do Jiang Zemin, do Hu Jintao, do Xi Jinping, são todas teses bem complexas, longas, que a gente poderia se dedicar a estudar também em algum momento. Mas, enfim, qual foi a reação dos saídos, né? Bom, vamos lá. Sem dúvidas, o reforço da conexão com as bases, o reforço da ideologia do partido e a criação de mecanismos para limitar e impedir a corrupção são marcas profundas do governo Xi Jinping. Né? Então, ele passou a instituir, né, processos de, né, punição, multa, prisão em massa, né, de muitos burgueses que só negaram impostos. Né? Cada tantos meses ou anos a China faz a limpa, sabe? Ele passou a reforçar mecanismos bastante modernos, inclusive, usando aplicativos de celular, coisas do tipo, sabe? Para conexão com as bases, para as pessoas opinarem também no desenvolvimento das políticas locais, provinciais, nacionais, né? O reforço da ideologia do partido, falar mais socialismo em revolução, colocar mais, né, bases do partido nas empresas privadas ou do Estado. Então, tudo isso tem sido marcas do Xi Jinping. E, diante disso, né, eu resumi aqui muita coisa num parágrafo só, mas
os grandes lobistas, né, do sionismo, do Deep State, que basicamente é a congregação da burguesia do capital financeiro, burguesia do complexo industrial militar, burguesia do petróleo, mais CIA, essa galera, né, que de fato mais influi e mais tem poder no governo americano, né, veja só que curioso, eles se decepcionaram. Eles acharam que o Xi Jinping ia ser o novo Gorbachev. Eles estavam até observando, assim, porque até um trecho interessante do texto do John Bellamy Foster, em que eles falam que os americanos eles viam já notícias daquela transição depois do 17º Congresso, do Xi Jinping chegando ao poder, eles viam a palavra socialismo, a palavra comunismo e a palavra revolução retomando força, mas os americanos achavam que eram meras forças de expressão nacionalistas. Não achavam que não é tudo isso, é só uma maneira de falar deles aí, não é? Pô. Mas com o tempo eles estão vendo que não. Na prática, Xi Jinping não se mostrou um Gorbachev, mas sim, na visão deles, um novo, terrível Joseph Stalin, né? E publicações cada vez mais agressivas, escancaradas e descaradas, né, têm surgido para apontar a necessidade de derrubar o governo chinês como um todo, né? Aqui eu trago, né, justamente a Foreign Affairs, né, negócios estrangeiros aqui, que essa aqui é a revista do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que lá atrás, eu mencionei, lá atrás eu disse que a palavra geopolítica na Guerra Fria foi tirada do debate público no Ocidente, mas foi mantida em uso, tanto quanto palavra, quanto como área do conhecimento, né, pelos grandes mentes por trás da estratégia geopolítica dos Estados Unidos, como Henry Kissinger, né? Esse núcleo aí foi definido como o cérebro do império, né, atuando justamente no Conselho de Relações Exteriores. O Henry Kissinger é só um exemplo. Poderia falar do Eisenhower, por exemplo, e vários outros mentes brilhantes desse conselho aí. Mentes brilhantes, né, para o mal, para reforçar o imperialismo estadunidense, mas de maneira inteligente, né? Como eu disse, essa organização do governo americano, ela é importantíssima. Ela tem forte influência política e é onde estão as grandes mentes, para o bem e para o mal, né, que pensam em como manter, como sustentar o imperialismo estadunidense. Então, uma coisa é o americano de uma universidade qualquer lá, ou empresário de uma empresa qualquer do Deep State falar o que acha. Outra coisa é você encontrar um texto recente, de junho de 2024, na revista oficial do Conselho de Relações Exteriores do governo dos Estados Unidos. Se aqui eles falam uma coisa, é porque certamente essa coisa tem muito apoio já bipartidário. Se aqui eles falam uma coisa, é porque essa coisa já está muito bem instaurada no governo americano. E o que eles têm falado é justamente isso. Xi Jinping é um novo Stalin, que os Estados Unidos têm que retomar o termo Guerra Fria, tem que tentar derrubar o governo chinês, acho que eu trouxe mais termos aqui. A China é chamada de evil, diabo do mundo moderno, demônio do mundo moderno. E Xi Jinping tem suas falas distorcidas, né? Ele fala, o Xi Jinping aponta que há um caos mundial hoje em dia, e esses responsáveis pela revista do Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos falam que, na verdade, ele quis dizer que quer estimular o caos. Essa é a verdade, né? Lembram quando eu falei lá atrás da escrita espelhada? A maneira como os teóricos estadunidenses revertem, né, a história para eles parecerem os mocinhos, né? Pois bem, hoje em dia eles estão falando, eles que devem saber nada sobre marxismo, né, que há um maligno imperialismo chinês. Na visão desses estrategistas, que tem uma grande influência política, né? Então, se algo é escrito aqui nessa revista, ela tem amplo apoio bipartidário e tem impulsionado uma estratégia militar, a China, que já culminou hoje em dia com 66 bases militares naquele território do mapa que eu trouxe atrás, do Indo-Paquistão,
aquele mapa da região estratégica do Indo-Pacífico, como eu mencionei antes também, termo inaugurado por Karl Haushofer, né, o grande fundador da geopolítica alemã nazista, né? Para alguns, isso significa que os Israel estão implementando uma nova política de Circle Anaconda, né? Enfim, então as peças estão se conectando aqui, né? Para finalizar, já no próximo slide, a apresentação. Né? Vou ver se vocês estão vivos aqui, que eu já vou finalizar, só falta mais um slide. Todo mundo vivo aqui? Beleza? Todo mundo vivo aqui. E aí, lembram quando lá atrás eu falei de Heartland, de ilha global, esses conceitos que o Harford trouxe, né? Pois bem, esses conceitos ele criou, né? Para defender também resistência a esses cercos, como o cerco Anaconda, essa contenção, essa constrição, né? Bom, em 2013, Xi Jinping preferiu se concentrar na paz, no desenvolvimento e no Heartland, né? Com o início a um empreendimento trilionário chamado Um Cinturão e uma Rota, ou mais popularmente, né, a Nova Rota da Seda, um programa que deve se desenvolver até 2049. Então, estamos falando de muito dinheiro e longo prazo, coincidindo com o centenário da Revolução Chinesa, para levar infraestrutura e até serviços como saúde e educação a vários países do mundo na ilha global, né? Eurásia mais África, né? Então, se você conquista o Heartland, né, segundo Harford e vários outros intelectuais geopolíticos, né, ou seja, o centro do mundo, as terras altas da Ásia Central, né, você conquista a ilha global, você conquista o mundo. E não haverá qualquer tipo de cerco, anaconda, que possa romper com isso. Entende? A não ser, claro, que você se disponha a uma guerra nuclear e o fim da raça humana. Então, nós podemos enquadrar a nova Rota da Seda nessa perspectiva. E eu ia trazer um monte de slides sobre a Rota da Seda, nova Rota da Seda, porque eu li várias coisas, mas não deu tempo de colocar aqui. Mas pelo menos deu para fechar de modo amarradinho a apresentação, trazendo de novo o que eu trouxe no começo. Enfim. É isso. Ok? Bem, aí algum dia eu trago aqui finalmente a nova Rota da Seda. Muito bom, muito bom. Vocês conseguiram acompanhar aí? Ficou bom? Ficou claro? Bom, Eu gostei que você fez igual os caras do stand-up, né? Que larga uma coisa sem nexo no início e aí no final você joga lá aqui, ó. Era esse o objetivo mesmo. Tudo fazia sentido na expressão. Tudo se conectava nessa apresentação. Mas nada do que eu trouxe aqui, a não ser talvez as fotinhas lá do Oceano Pacífico, não é importante. É coisa muito importante e recente. Bom, então as fontes mais relevantes eu posso depois aí compartilhar aí. Acho que podemos já encerrar a gravação. E, bom, se ninguém tiver nada a comentar aí, então a gente encerrou por hoje aí, né? Ursinhos carinhosos, ursinhos. Não, deixa eu ver, não, peraí, deixa eu ver os comentários agora. Deixa eu ver os comentários aqui. Boa noite, camarada. Ele fala, ok, tá. Agora o termo Rogue State. Rogue State é estado desonesto, termo que eles usam para Coreia do Norte. Pink cérebro, os termos infantiloides dos saídos. Reação de parasita. Seja lá o que foi isso. Cooperativa, o AE é uma cooperativa, então o sindicato lá. Tem empresa de videogame, tem núcleo partido MiHoYo e tudo mais. Mas vocês estavam acompanhando mesmo? Pô, legal. Xi Jinping, é muito estranho não ver a cara de vocês.
e os ursinhos carinhosos versus essa lógica mesmo aí. É o que resta, né? Enfim, enquanto na China estão debatendo ideologia e cada novo Supremo Líder tem que elaborar uma nova tese de PhD, assim, aqui só disputa se vai eleger Kamala Harris ou Trump. Sai uma burocrata medíocre ou um fascistoide maluco ali, um abusador de mulher. Sai ideia mentes inteligentes dos saídos estão aí no Conselho de Relações Exteriores e herdam aquela tipo de inteligência nazista, na verdade. Sou imperialista e tenho orgulho disso. É basicamente essa a realidade. E vai se perpetuando. Sabe? Mas enfim. Bom, então eu vou encerrar aqui, ok? Até mais aí. Boa noite para vocês. Valeu por estarem presentes nesse dia tão gelado aí. Boa noite, gente. Boa noite, camarada. Boa noite. Boa noite, Boa gente. noite, camaradas. Tchau. Boa noite, camarada. Valeu. Boa noite.